De acordo com o estudo da USP e da Unifesp, mais de 65% da população brasileira sofre com problemas na hora de dormir. A insônia é um dos distúrbios que mais afetam a qualidade do sono da população. A estimativa da Associação Brasileira do Sono é de que, nesse caso, o número de pessoas afetadas seja de 73 milhões. Esse é o Saúde e Vida de hoje. E quem conversa com a gente sobre o assunto é a nossa consultora, a fisioterapeuta do sono, doutora Luciane Zufo. Seja bem-vinda ao Dia a Dia mais uma vez. E é um assunto Obrigada. Que muito me interessa, que eu já comentei aqui com você. Sofro de insônia desde os meus 20 e poucos anos e é complicado, doutora. Muito complicado. Muita gente sofre com esse problema, né? Então, a insônia é um problema muito prevalente na população, como já foi dito. Muitas pessoas sofrem com o problema da insônia. E a insônia realmente é um problema, é uma dificuldade de dormir ou de manter o sono. Então, nós temos tipos de insônia, né? A insônia, ela pode ser a insônia inicial, que nós chamamos. Você tem dificuldade para pegar no sono. Ou a insônia de manutenção. Você dorme e, de repente, você acorda. Aí você tem dificuldade de recomeçar. E isso acontece várias vezes à noite, né? Então acaba fragmentando o teu sono. E aí vai trazer prejuízos para o teu dia a dia. E nós temos também a insônia de despertar precoce, ou seja, a pessoa dorme e acorda 2 horas, 3 horas da manhã, desperta e não consegue mais dormir. Então são os tipos de insônia que nós temos. Mas a insônia, ela é um distúrbio comportamental, é importante ressaltar. Me explica então, o que significa isso? Ou seja, é o comportamento, ela está ligada ao comportamento das pessoas. Então, seu comportamento durante o dia, suas atividades durante o dia, seus pensamentos, tudo isso vai influenciar no seu sono. Isso pode desencadear a insônia. Então, o diagnóstico da insônia, ele é clínico. Não existe um exame específico para diagnosticar insônia. O diagnóstico da insônia, ele é clínico, então nós aplicamos questionários, né, para avaliar o estilo de vida da pessoa, o estilo, as rotinas que ela tem durante o dia e as rotinas de sono. Então nós aplicamos também um diário de sono, onde você relata toda a forma, o teu comportamento noturno, a hora que você vai dormir, a hora que você acorda, o que você faz quando você acorda. Tem pessoas que falam assim, eu tenho insônia no meio da noite. Então ela desperta e ela pega o celular. Bicho, se eu fizer isso, não tem como não. Ou seja, ela vai dar estímulo luminoso ali, vai dar estímulo para o cérebro e o cérebro não vai entender que é noite, vai entender que está na hora de acordar. E aí, ao invés dela conseguir dormir, ela vai o quê? Dificultar mais ainda, ela vai ter mais dificuldade de pegar novamente no sono. Então, se você tem esse problema da insônia, por exemplo, do despertar noturno no meio da noite, evite pegar no celular, evite ligar a televisão, acender as luzes. Tente concentrar para reiniciar o sono, sem dar estímulos. Sobre esses estímulos, né, eles estão presentes o tempo todo. Tem gente que dorme ali com o celular, aí qualquer coisa não coloca no silencioso, acorda, a primeira coisa que pega o celular. Mas a televisão também, né? A gente aprende que não assista televisão antes de dormir. Mas eu também conheço pessoas que quando começam a assistir televisão já pega no sono. O que é mito e o que é verdade? O ideal e o aconselhável é não dar estímulos luminosos durante a noite. Então, quando vai anoitecendo, a gente deve reduzir os estímulos luminosos, inclusive as luzes da casa. Deixar a casa com uma luminosidade menor, né? E o seu quarto, principalmente, praticamente 0 de luminosidade. Um abajur, uma luz indireta, que nós chamamos. Ou seja, dar estímulos para o cérebro em relação à televisão. Tem gente que fala, como você falou, eu durmo com a TV ligada, eu me acostumei. Foi um hábito errado que a pessoa adotou. Então, o correto é não ter a televisão ligada, não dar estímulo do celular, nem do computador, quando você vai para o seu quarto. Pelo menos quantas horas antes de dormir, doutora, a gente deve evitar esse tipo de conduta? Pelo menos 1 hora antes de adormecer. Isso já é a
famosa higiene do sono? Exatamente. Explica pra gente o que é a higiene do sono. Como a insônia, ela é um distúrbio comportamental, então assim, a higiene do sono, ela é primordial para que o paciente, para que a pessoa consiga dormir e até tratar a insônia, né? O que é a higiene do sono? São hábitos que você vai adotar no final do dia para o início da noite ali, que vai melhorar o teu sono. Uma das atitudes que você deve adotar é o horário regular para dormir e acordar. Isso é muito importante, ou seja, uma rotina de horário. Nós condicionamos o nosso cérebro a dormir naquele horário, ou seja, se você condiciona o seu cérebro que 10 horas, 22 horas você vai dormir, 22 horas você já está na sua cama com seu pijaminha de olho fechado, e aí quando acontece, quando já chega próximo das 22 horas, você já vai começando a ter sono. É incrível como o nosso cérebro, ele é ensinado. E tipo, tem gente que não precisa nem de despertador, né? Daquele horário já Exatamente. era. As nossas avós da época não tinha Exatamente. isso. E aí você condiciona o seu organismo ao horário de dormir e ao horário de acordar. Então vamos supor que você durma às 22 horas e acorde às 5. Você vai perceber que logo você não vai mais precisar do relógio despertar. Você, 5 horas, você está despertando. Ou seja, você regulou o seu relógio biológico e o seu organismo está acostumado com aquele horário ali. Então, a higiene do sono, um dos principais pontos é um horário regular de dormir e acordar. Segundo ponto é a luminosidade, que nós precisamos também dar informações para o cérebro que anoiteceu, que está na hora de dormir, que está na hora de desacelerar. Se nós ficamos conectados no celular, no computador, levamos o computador para a cama, né? Geralmente a pessoa leva o computador para trabalhar na cama um pouquinho, ou ficamos com a TV ligada, o cérebro não entende que está no horário de desacelerar e de te colocar, de baixar a intensidade do teu metabolismo ali e desacelerar e te colocar para dormir. Então a luminosidade do quarto deve ser praticamente zero, muito baixa. Preparar o quarto, a higiene do sono tem um ponto de preparar o quarto para o momento do sono. Então a gente já entendeu que antes nada de dispositivos eletrônicos, até a luz da casa ela tem que ser, né, mais aconchegante, para que o nosso cérebro entenda que já está na hora de desacelerar. Afinal de contas, a gente vive acelerando, por exemplo, até o áudio do WhatsApp, né? A gente não tem mais tempo, a gente não tem mais paciência para nada, né, doutora? E aí, vamos continuar falando sobre a higiene do sono. Então, nós temos a questão dos horários regulares, a questão da luminosidade, o estímulo luminoso dos celulares, das telas, que vem prejudicando muito a qualidade do sono, né? E nós temos também a questão alimentar. Nós precisamos também fazer alimentações leves à noite antes de dormir. Então a alimentação ela deve ser leve e deve acontecer 2 a 3 horas antes de você dormir. Não simplesmente jantar, comer e dormir, né? Deitar para dormir. Isso vai prejudicar o sono. 2 a 3 horas? 2 a 3 horas antes de você adormecer. O celular e as telas devem ser retiradas 1 hora antes, né? Então, existe toda essa preparação para o sono. Uma coisa importante sobre a higiene do sono é preparar o quarto. A temperatura ambiente, ela influencia no sono também. Então, a temperatura ambiente, ela deve ser uma temperatura baixa, uma temperatura bem agradável. Ou seja, você não pode estar num ambiente quente. Isso vai prejudicar o teu sono. A temperatura do quarto e outras técnicas de relaxamento também são importantes. Colocar uma música, aquelas músicas brancas que a gente tem, né? Ruído branco de cachoeira, sabe? Uma música bem calma para deixar o teu quarto num ambiente agradável. Tomar um banho morno antes de dormir também é indicado. Então, coisas que te relaxam. Ler um livro é extremamente... Já ia te perguntar sobre isso. Ler. Colocar uma luz indireta e ler. Ler um livro que você goste, né? Isso. Um livro físico, não um livro na tela do celular. Exatamente, livro físico, voltar, né? Né? Como antigamente era, não né? Tem, gente, pegar o livro, o cheirinho do livro é outra coisa. Eu não consigo ler em tela. Também não. Dá uma agonia. E a aromaterapia? Também faz parte da preparação, de deixar o ambiente favorável e agradável para o sono. Então a aromaterapia também faz parte. Você colocar
um cheirinho que seja agradável para você. Né? Tem uns até específicos para insônia, acho que alfazema, não sei, tem uns assim que são bem específicos. Exatamente, então insônia. Tudo isso faz parte da higiene do sono. Ou seja, se você adotar essas práticas, que são práticas simples, são atitudes simples, mas por incrível que pareça, são difíceis de mudar a rotina. Aquele chazinho, o chazinho da vovó, o chazinho da camomila, funciona? Funciona também, é relaxante, né? É calma, é calmante que a gente fala. Então não tem contraindicação, você pode tomar seu chazinho. Inclusive, uma das coisas importantes, falando em chá, é a cafeína. Se a pessoa que ela tem tendência ou que ela sofre de insônia, ela deve evitar cafeína e chás, sucos, estimulantes no horário da tarde. Então, só pela manhã você toma seu café, ou no máximo até ali às 14 horas, a cafeína, um cafezinho. Depois desse horário, evite a cafeína, porque a cafeína ela demora muito para processar no nosso organismo. Então, se você lá às 5 horas da tarde tem aquele costume de tomar o seu café às 5, 6 horas, e essa cafeína vai ficar circulando e ela vai afetar também a qualidade do sono. Doutora, contando, até vou dividir com as pessoas que pode ser que aconteça também, não tem aqueles termogênicos à base de cafeína, a pessoa aqui que tem insônia total e enxaqueca. E eu não tinha esse conhecimento, ia malhar à tarde, depois que saia do trabalho, e tomava tal do termogênico. Como dizia minha mãe, eu virava bicho de noite, não entendia, vi o dia amanhecer, o olho vida. Gente, que é uma sensação, uma das piores sensações, é você querer dormir, fechar o olho, parece que o teu olho queima e vidra, você não consegue dormir. É importante também, né, a gente ficar atento aos medicamentos que possam ter cafeína. Esses suplementos que a gente usa muito para fazer atividade física, né? A maioria deles tem cafeína, né? Então ele é um estimulante potente. Então, se você tem costume de usar, você deve fazer sua atividade física na parte da manhã, tá? Que no horário da tarde, se você utilizar, com certeza, você não vai conseguir entrar em sono profundo, você vai ficar ali naquele sono superficial e às vezes nem isso vai ver o dia amanhecer, né? Doutora, eu acho importante aqui, a gente tem 5 minutos, já conversei com a doutora, a gente vai fazer a parte 2, tá bom? Daqui a 15 dias, a gente vai falar sobre tratamento, sobre prevenção e muitas dúvidas. A gente, inclusive, recebeu perguntas de telespectador hoje, que eu acho que vou deixar pra semana que vem, que não vai dar tempo de responder, porque é importante a gente caracterizar a insônia, porque, como a gente falou, a gente vive num momento tão acelerado, quem é que não tem problema? E tem aquela coisa, nossa, aquele problema me tirou o sono. Quem é que nunca teve essa situação? Isso não caracteriza uma insônia, né? Porque eu tive uma noite mal dormida. Exatamente, é importante pontuar isso. Os problemas do dia a dia tiram o nosso sono, afetam a qualidade do nosso sono. Mas para você já ser diagnosticada com insônia, o transtorno crônico da insônia, você tem que ter dificuldade ou de adormecer, ou de manter o sono, ou um despertar precoce, pelo menos 3 vezes por semana, durante 3 meses. Então, não é algo pontual, né? A gente passa por problemas e isso realmente afeta o nosso sono, mas é pontual. Nós temos como atuar naquele momento ali, resolver e voltar a dormir, né? Mas a insônia não, ela se torna um problema crônico e ele acontece durante 3 vezes por semana, no mínimo, durante 3 meses. Aí nós temos realmente o fechamento do diagnóstico da insônia, do transtorno de insônia. Esse transtorno deve sim ser tratado e aí nós vamos falar do tratamento posteriormente. Na semana daqui a 15 dias, aliás, a nossa consultora, a doutora Luciane, volta aqui e a gente vai falar sobre uma curiosidade que eu tenho, vou deixar para a semana que vem, já deixo o spoiler aqui. A insônia, ela é uma causa ou um sintoma? Por exemplo, depressão, ela vem com insônia? Sempre vai estar relacionado a qualquer outro tipo de doença física ou mental? Isso aí você vai me responder na semana que vem. Eu tenho muito essa curiosidade. Mas agora, eu queria que você me respondesse a seguinte pergunta. A gente viu, né, um grande número de brasileiros sendo afetados pela insônia. É mais homem? É mais mulher? Qual é a faixa etária que é mais afetada pela insônia? A faixa etária mais afetada são as mulheres. Ela é mais prevalente nas mulheres, principalmente ali quando a gente
vai na idade adulta, tá? Na idade adulta para a idade mais, pro idoso, né? Então, e quando a mulher entra na perimenopausa e na menopausa, porque nós temos alterações hormonais que vão também desencadear, que podem desencadear a insônia. Você tá vendo que a gente tem várias pautas, só a perimenopausa e a menopausa já é um outro assunto que a gente vai pegar e dividir em algumas fatias para a gente poder entender, porque é um assunto muito amplo. Verdade. Doutora, eu quero te agradecer. Daqui a 15 dias, então, voltamos com a insônia parte 2 e depois a gente faz insônia e menopausa. O que você acha? Ótimo. O grande número de telespectadoras aqui é maior, a gente sempre foca muito nas nossas telespectadoras. Quero agradecer, pedindo para você deixar suas considerações finais e contato. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez. É muito bom poder falar de assuntos que melhorem a qualidade de vida, né? De muitas pessoas. O meu contato, vou deixar o nome da clínica, Sonovitar, @Sonovitar, doutora Luciane Zufo, tudo junto. Telefones, no Instagram você pode encontrar os meus telefones e os telefones da clínica também. Passando aí na telinha o Instagram também, lá que a gente deixou enquanto você estava passando, estava aí direitinho para o telespectador acompanhar. A doutora Luciane Zufo, que faz parte do nosso time dos sonhos de consultores aqui. Eu sou muito feliz, ela recentemente adentrou a esse time que sempre traz as melhores informações para você, telespectador. Daqui a 15 dias ela volta para a gente continuar a falar de insônia. E você que mandou sua pergunta, aguenta aí que daqui a 15 dias ela vai responder. E se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente que daqui a 15 dias ela responde.